Olá, você que acompanha o canal de Piracicaba, começa agora mais um Giro Cidade Eleições 2022. E nessa edição eu converso com a candidata a deputada estadual Paula Fiusek. Seja muito bem-vinda aqui ao Giro Cidade. Obrigada, agradeço o espaço e a oportunidade de estar aqui falando com você hoje e me apresentando para você. Ela é advogada, né, trabalhista, é especializada nas questões laborais de incapacidades laborativas. Incapacidades laborativas, é um termo bem específico. Mãe de um casal, corintiana roxa, já falou aqui nos bastidores, e está disputando aí a primeira eleição, né, para algum cargo eletivo, embora já tenha participado da eleição na OAB aqui em Piracicaba. Isso mesmo. E então, uma das grandes novidades da eleição de 2022 aqui em Piracicaba é a Paula. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, como que aconteceu, né? Você falou que foi disputar a eleição aqui na 8ª subsecção da OAB e acabou indo também para o PDT, que é o seu partido, disputar uma eleição a deputada estadual. Como que foi esse processo? Olha, tudo foi muito novo e acabou acontecendo muito rápido. O sonho da política sempre existiu na minha família, né? Principalmente em mim, desde muito jovem, acompanhando a minha mãe no interior de Minas, onde a gente foi criado, fazendo showmícios, acompanhando outros candidatos lá no passado, quando ainda existia aquela balinha de canela na cabeça das pessoas. Então, a gente sempre teve esse desejo, sempre teve muita comunicação. Então, aí nasce o desejo de participar de alguma eleição, entro para as eleições da OAB, acompanhada do Max, outros colegas de muito nome aqui em Piracicaba, para ser vice-presidente junto com a Vivian Previte. Só para Max, quando ela citou Max, é o Max Pavanello, né? Max Pavanello. Para as pessoas saberem quem é. Isso. E aí, durante a campanha, como a gente teve muito contato, eu e o Max hoje conselheiro da OAB estadual, me convida para a gente bater um papinho sobre eleições partidárias. Vamos conversar, porque você tem características muito bacanas, você vai poder ajudar o partido, né, trazer esse público jovem, que tem uma comunicação com o jovem muito bacana. Então, vamos conversar? Vamos conversar. E é isso, eu já tinha interesse, surge o desejo e a vontade de nadar, unimos o útil ao agradável. Eu e o Max, no ano passado, eu me filiei ao PDT. E aí você traz toda essa experiência, né, de alguém que trabalha aí com um tema muito caro hoje no Brasil, que é o direito trabalhista, até porque é algo que é um direito que tem sido também muito atacado, né, em certa medida. Então eu queria saber o que o direito trabalhista te traz de experiência, né, para essa campanha, para apresentar suas propostas. Antes da gente até entrar nesse ponto, é importante a gente entender onde entra o direito do trabalho na minha vida. Porque tudo, né, acaba se encaixando. Começo o direito por um sonho da minha mãe e um conselho dela de me tornar advogada. Então, todo mundo precisa ouvir os seus conselhos de mãe. Mães têm razão. Fui para a faculdade de Direito, me formei. Logo no comecinho da carreira, a gente ainda não sabe direcionar para que lado vai. A gente começa a trabalhar um pouquinho de tudo. Entretanto, sempre tive uma paixão muito grande pelo direito do trabalho. Mesmo todo mundo falando, a justicinha, que só reclamante tem direito. Fui me aprofundar. Então, fiz uma pós em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito do Trabalho. Saio dessa pós, vou para uma pós em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário. Aí, depois dessas duas pós, já trabalhando, já conhecendo um pouco do que eu gostava, amava, vou para o Direito das Incapacidades Laborais, né? E me apaixono mais ainda por direito do trabalho. E descobri dentro do que eu faço hoje que há necessidade da gente olhar com mais carinho, com mais amor para cada trabalhador que está trabalhando e está dispondo do tempo dele em prol às empresas, em prol ao empregador. Porque há uma troca, mesmo que há contraprestação pelo serviço, tem que ter essa troca, esse olhar carinhoso de saber que ele está dispondo de um tempo dele para estar ali. Então a gente tem que fornecer, sim, equipamentos de proteção que ajudem a diminuir os riscos. A gente tem que fornecer um ambiente de trabalho seguro. A gente tem que fornecer instalações adequadas. Aí nasce, né, aquele desejo de precisamos fazer justiça. Quero ver as coisas funcionando. Lei tem que funcionar, lei tem que ser aplicada. E aí o que acontece? Tudo acontece. E a gente passou, né, você até abrindo um parênteses aqui, no período aí da pandemia, que é recente, né,
teve muito dessas informações, principalmente em relação aos entregadores de aplicativo, né? O direito trabalhista, de certa forma, ele ficou muito em evidência, né? Não só pela reforma trabalhista recente que aconteceu, mas também por esses problemas que ocorreram, né? A gente sempre, quando fala do direito trabalhista, a gente tem que pontuar o direito previdenciário em conjunto, porque eles andam completamente ligados, né? Então, tudo que eu faço hoje no direito do trabalho reflete na Previdência, sempre. Tudo que eu faço na Previdência reflete no direito do trabalho. Então, tudo se torna uma evidência, né, nesse momento da pandemia. A reforma em 2017, a alteração da Previdência em 2019 e a pandemia que vem em 2020, né, que tudo muda. E aí, o que é o mais seguro? Como vamos trabalhar? Como é que eu tenho que fazer com esse trabalhador? Vai trabalhar? Não vai? É de risco? Não é? E a área da saúde foi uma área muito afetada. Muito afetada. Então, é justamente aí que entram os pontos, contrapontos, né? Do direito do trabalho e os empregadores e brigas sindicais e tudo acontece novamente. E nesse processo fica até óbvio perguntar por que o PDT, né? Porque justamente, o PDT hoje é um partido que representa um movimento que é o trabalhismo, né? Sim. Para quem aí não está muito atento a isso, os grandes herdeiros, né, do Getúlio Vargas, do João Goulart, depois mesmo. Brizola, e agora traz esse tema a partir do Ciro Gomes também, né? Então ficou algo meio natural o PDT. Justamente por isso que nasce o desejo de começar a fazer política partidária dentro do PDT, porque é hoje a bandeira que eu defendo dentro do meu escritório, né? A bandeira onde eu estou à frente dos trabalhadores, eu estou à frente ali de mulheres que há necessidade de entrar em mercado de trabalho e não conseguem porque são mães, ou porque têm filhos em condição de autismo, outras doenças neurológicas. Então, aí nasce o desejo de fazer isso e representar essas pessoas. Perfeito. E dentro desse olhar, né, do trabalho, né, que é um olhar que afeta todos os setores da vida, como você colocou, né, o trabalhador está lá dispondo o tempo dele, dispondo a energia, o conhecimento, então você consegue trabalhar com outros temas, educação, Sim. Saúde. Fala um pouquinho em relação dessas suas propostas para os temas gerais aí que são mais relevantes, que é educação, saúde, Sim. Segurança, claro, também a própria empregabilidade. A empregabilidade, assim, com a questão da educação, são duas questões que andam muito juntas, né? Dentro da campanha da OAB, a gente tinha um projeto, assim, tão lindo, que foi um dos projetos que eu acabei idealizando e foi o nosso carro-chefe da campanha, que era mesmo a gente ensinar o jovem advogado a advogar, né? Porque ele entra no mercado de trabalho sem saber. Precisa ter experiência, mas como tem experiência se ele nem conseguiu entrar no mercado de trabalho? Então, é uma mesma reflexão que eu trago hoje para os jovens. Então, se o mercado cobra, a gente precisa conseguir dar essa contraprestação, né? A gente precisa conseguir dar meios adequados de estudo, a gente precisa conseguir dar meios adequados de ingresso num primeiro trabalho, cursos técnicos profissionalizantes, de uma forma que a gente consiga fazer a integração sociedade, empresa, sociedade. Porque é o mercado que gira, tanto economia, quanto as casas, alimentação, educação, tudo gira. E inclusive gira a parte da segurança, porque daí se eu tiro esse jovem em situação de miserabilidade ou de outros riscos e colocar ele para aprender, estudar e introduzir ele no mercado de trabalho, eu diminuo a quantidade de pessoas na rua fazendo coisas ilícitas. Esse é o grande desafio, né? Você Sim, trabalhar. Justamente. E assim, a gente fala do jovem não é só por ser algo que é lugar comum, mas porque está na formação, o período de formação. É naquele período que vai definir muito o que é a fase adulta dele. Justamente. Né? É o período que eu acho que, se a gente for trabalhar e simplificar a questão, é a fase onde a gente consegue mostrar para ele que trabalhando aqui uma base forte, solidificar isso, reflete o futuro dele mais para frente. Perfeito. Você falou para mim aqui nos bastidores que você não é piracicabana, mas mora em Piracicaba há muito tempo, há mais de 20 anos, 2 décadas, Isso. E se sente já piracicabana. Sou piracicabana. E qual que é o seu olhar sobre Piracicaba hoje? Olha, hoje eu vejo Piracicaba como uma grande cidade. Cresceu demais. Quando venho para Piracicaba, não via Piracicaba da forma como ela é hoje, né? Então, a região que cresceu
pode crescer muito mais, vendo hoje a região metropolitana de Piracicaba, a expansão que nós tivemos e a expansão que nós podemos ter, deixamos de ser quintal de Campinas justamente. Sou campineira, nascida lá, mas entre cidades, né, que a gente possa comparar, ter qualidade de vida dentro do interior e morar numa cidade grande, interior, sem sombra de dúvida, é a primeira opção. Piracicaba está naquele híbrido entre as regiões que ainda são muito interioranas, mas ao mesmo tempo tem muita densidade já demográfica, né? Quais são as principais demandas da cidade que você entende hoje que são relevantes e que está na sua campanha? Acho que a primeira delas é a gente olhar, como eu te disse nos bastidores, para a região metropolitana de Piracicaba, que hoje ela tem um alto índice de acidentes de trabalho. Então a gente precisa olhar os trabalhadores de uma forma diferente. E a gente também precisa olhar as mães acompanhadas de crianças com problemas neurológicos, autistas, de uma forma diferente. Criar possibilidades diferentes, criar clínicas, trabalhar profissionais que sejam habilitados pelo SUS para fazer o atendimento dessas crianças, porque a condição de vulnerabilidade que elas se encontram hoje são muito grande. Então hoje olhar para Piracicaba com mais de 400 mil habitantes e a gente não conseguir identificar na região nada nesse sentido, é algo assustador. Eu imagino que no seu dia a dia ali você deve receber muitas questões, né, assim, relacionadas, você falou da qualidade aí do trabalho, né, tanto das mães, mas também do trabalhador. Sim. Como que essa experiência, a partir dessa experiência, o que você diria que é o mais relevante, além, né, de você ter esse atendimento, mas da fiscalização das condições de trabalho, né? Então, nós precisaríamos ter mais agentes fiscalizadores, né? Hoje o MPT, infelizmente, não consegue trabalhar isso, o Ministério do Trabalho também não tem, porque a gente não tem mais funcionários concursados, a gente tem uma região imensa, gigante, para pouca fiscalização, para poucas pessoas fiscalizando. Então, precisaríamos ter, né, um olhar diferenciado para isso e criar, sim, uma forma de cobrar das empresas, ou seja, por meio de legislação novamente, né? Senão a gente não consegue cobrar, não consegue estabelecer essa responsabilidade. Perfeito. E agora, tratando um pouquinho da eleição de modo geral, olhando para o Estado, para o país, né? O PDT tem candidato aí disputando a presidência, também está na disputa aqui em São Paulo. Qual que é o olhar que você tem do seu partido dentro desse processo? Essas escolhas foram boas para o partido? Fortalece a sua candidatura aqui? Sim, eu acredito que o PDT tem feito escolhas interessantíssimas nos últimos tempos. Principalmente essa questão agora com o governador, tem uma vice-mulher, a gente precisava disso dentro do partido. O presidente tem uma vice-mulher, precisávamos disso dentro do partido. Mostrar que as mulheres têm poder de liderança tanto quanto os homens. Então, abrir essa possibilidade hoje dentro do partido é mostrar igualdade de gênero, igualdade racial, igualdade de todas as formas, né? Então, eu enxergo toda essa construção do partido com um olhar incrível. Só tem melhorado a cada tempo que passa. E é inegável, não dá para a gente não falar sobre isso, que é a posição do Ciro Gomes, que hoje é a principal liderança, embora não seja o presidente do Partido Nacional, é a principal liderança do PDT. A maneira como ele se coloca, a maneira como ele se expressa, como que você vê hoje esse candidato e quando você vai conversar na rua e fala, sou PDT, estou apoiando, o que as pessoas falam, qual que é o feedback? Eu tenho tido feedbacks maravilhosos. Se a gente for parar para pensar em candidato aqui, não falando de ideologia política, mas para mim hoje o Ciro é um dos candidatos mais bem preparados que nós temos. Não só para governar, mas como de fato planejamento político para o Brasil. Então é o que eu vejo. E o feedback das pessoas, quando me perguntam, mas que partido você é? Ciro, isso aí, eu tô com o Ciro. Então, é um feedback importante. É importante a gente saber que ele está levando para uma massa da população que a população precisa. Não o que ela quer ouvir, é o que de fato ela precisa fazer para as coisas começarem a girar, as coisas começarem a mudar, oxigenar o que a gente tem hoje.
Ele acaba sendo muito criticado por algumas coisas, mas de fato ele traz uma discussão em torno do Brasil. Eu vejo com o jeito, né, do Ciro, ele tem um didatismo também, né? Sim. Isso tem formado uma massa crítica em torno dos problemas brasileiros. Tem, porque a população precisa ser mais assistida. A população precisa de apoio, né? E hoje, você olhar para o Brasil, você tem uma maioria de votantes que estão abaixo da classe média. E é quem precisa ser olhado de fato, quem precisa ser cuidado, né? Então, precisamos sim olhar para o Brasil de uma forma diferente de gerenciar o Brasil, de como está sendo gerenciado hoje. Perfeito. Bom, nós estamos quase chegando aqui no final do nosso tempo aqui do Giro Cidade, eleições 2022. Estou conversando aqui com a Paula Fiuzek, que é candidata a deputada estadual pelo PDT aqui de Piracicaba. Deixa aí como que as pessoas podem te encontrar, como que faz para participar da sua campanha. Que muitas vezes as pessoas querem participar e não sabem exatamente como, né? Justamente. Nas redes sociais eu tô como Paula Fiuzek, se aparecer aqui embaixo. É meu nomezinho no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn e no Google. Lá no Google também me acha. E quem quiser participar da campanha está super convidado. Uma oportunidade de conhecer, uma oportunidade de trazer para a gente novos projetos e acessar no Instagram, tem o nosso contato de telefone, no Linktree. Eu convido todo mundo a participar comigo dessa caminhada. É aquela coisa, né? A gente pode aprender muito estudando, mas fazendo campanha aprende também, né? Demais! Feito escola. Imagino. Paulo, muito obrigado pela sua atenção, por ter vindo aqui conversar com a gente. Desejo também, como para todos os candidatos, eu sempre desejo saúde. Tá? Saúde mental. Mental, corporal, para poder enfrentar aí os desafios. Justamente, eu que agradeço o espaço e convido a vocês que estão assistindo, que estão acompanhando, que por favor entrem nas redes sociais, conheçam o nosso trabalho, conheçam os nossos projetos e vamos para cima. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanha aqui o Giro Cidade, eleições 2022. Até a próxima. Até a próxima.